Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza, da Divisão de Infância e Juventude, e também trabalhador do Encontro de Mocidades Espíritas de Pernambuco, evento que ocorre no período do Carnaval e reúne a Juventude Espírita do Estado de Pernambuco, conhecido como o EME, que estaremos divulgando ao longo do ano. Bom, também me sinto à vontade e acolhido pelo SELEC, que também faço parte de alguns trabalhos sociais desse centro que é tão acolhedor. Então me sinto à vontade, me sinto tranquilo e feliz por estar aqui. Claro que distantes fisicamente, é sempre bom a gente estar próximo um do outro, observando o olhar de cada um, nesse movimento de acolhimento e calor humano, né, que é sempre imprescindível. Mas de toda forma estamos conectados pelo pensamento, conectados pelo amor que nos une. Então, desde já, encaminho o meu abraço fraterno a todos que estão escutando esse momento, essas reflexões que iremos trazer aqui. E vamos então iniciar com a prece, para que possamos nos conectar ao alto. Então, que Deus de infinita bondade e misericórdia possa nos envolver, possa nos inspirar, que possamos aprender mais um pouco, Senhor, das reflexões que serão trazidas hoje e que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa esperança na busca do nosso melhoramento individual e com isso refletindo no melhoramento do nosso orbe terrestre. A tua paz e a tua luz esteja com todos, hoje e sempre. Pois bem, meus queridos, iremos refletir hoje sobre a temática da pluralidade dos mundos habitados. Tomaremos por base informações trazidas no Livro dos Espíritos, trechos de perguntas formuladas por Kardec e os Espíritos, como também citações do Céu e Inferno e também baseando em algumas obras de espíritos que psicografaram pela mediunidade dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então, nas reflexões de hoje, iniciaremos com os avanços científicos e tecnológicos que propiciaram ao homem o conhecimento maior sobre o universo, sobre tudo que existe além do nosso planeta Terra, do nosso orbe, acanhado orbe terrestre. Então, com o desenvolvimento tecnológico e científico, foi possível o homem construir satélites e telescópios extraordinários, como Hubble, que possibilitou ao ser humano um entendimento um pouquinho maior do que tínhamos antes sobre o universo, sobre os diferentes planetas, o sistema solar, as diferentes galáxias, os diferentes sistemas solares, e possibilitou a gente conhecer um pouquinho da imensidão que é esse grande universo, criação divina. Entretanto, mesmo com todos esses avanços tecnológicos e científicos, até o presente momento o homem só conseguiu pisar em solo lunar
e há ainda alguns que contestam, e também colocar algumas sondas em Marte, que já é algum avanço, em busca de provas de vida em outros planetas. Mas ainda é muito pouco, sabemos disso. A partir do momento que há esse entendimento, através das imagens, né, dos telescópios, que o universo é imenso, né, infinito, extraordinário, em dimensões, volta-se àquela antiga pergunta que acompanha o homem durante basicamente toda a história do homem, que é: será que existe vida além deste planeta Terra? Será que há outros mundos habitados além da Terra? Se existir vida em outros planetas, será que existem civilizações mais avançadas do que a nossa? Em tecnologia, em inteligência? Será que seria possível viagens interplanetárias ou intergalácticas? O que é que os espíritos nos trazem sobre isso? São algumas das reflexões que iremos trazer hoje. E também a pergunta de Jesus. O que Jesus quis dizer sobre: há muitas moradas na casa de meu Pai? E qual o nosso papel na busca da nossa morada interior? E qual a receita deixada pelo Cristo para que possamos construir o reino de Deus dentro de nós, esta morada? Então vamos fazer algumas dessas reflexões. Eu vou iniciar com uma frase de um dos cientistas mais renomados da física moderna, astrofísico, Carl Sagan. Carl Sagan, ele diz: se não existe vida fora da Terra, ele disse, na verdade, que ele desencarnou, está lá no plano espiritual, agora é espírito, né? Não mais matéria. Mas ele perguntou, ele afirmou: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Olha só. Nas palavras do Carl Sagan, se não existisse vida fora da Terra, o universo seria um grande desperdício. E os espíritos nos trazem, através da codificação espírita, o céu e o inferno, que não existe nenhum espaço do universo, que seja vazio. Os espíritos colocam que não existe o nada e que cada espaço do universo existe atividade, existe vida, existem seres. E aí podemos raciocinar pela doutrina espírita que Deus, em sua perfeição absoluta, não faz nada para desperdício. Tudo que Deus faz é grande e sábio. Então nada no universo, nada na criação divina é em vão, é desperdício. E os cientistas já mostram que o universo está em constante expansão, em constante movimento, em constante criação. Ou seja, Deus continua a criar. Deus não para de criar. E Deus, nós podemos observar que também possibilitou ao homem a construção. Somos co-criadores, claro que em escala menor. Através de nossos pensamentos e ações, nós criamos em escala menor. A partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos galgando esferas
evolutivas maiores, nós iremos alcançando maior potencial criador, como seres co-criadores na criação. Como exemplo, espíritos da evolução do Cristo, de Jesus, que é um espírito co-criador em escala maior, pois Jesus participou da formação do planeta Terra, no processo geológico. E Jesus nos informa: vós sois deuses. Então, a partir do momento que o espírito atinge uma escala evolutiva de espíritos puros como Jesus, eles conseguem auxiliar no processo de criação do universo como co-criadores. Criador maior, Deus. Jesus, nosso irmão maior, foi um dos que participaram da formação geológica do planeta Terra. Pois bem, o universo está em constante expansão e existem uma imensidade de planetas, fora o nosso. E hoje nós iremos discutir um pouco sobre essa pluralidade desses mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados é um dos 5 princípios fundamentais ou pilares da doutrina espírita. Vamos relembrar um pouquinho quais são esses 5 pilares básicos da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita se fundamenta nesses 5 pilares básicos, que são a existência de Deus, ou seja, nós acreditamos na existência de um Deus, um ser supremo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como os Espíritos bem nos trazem. Então, a existência de Deus é um dos princípios. O outro princípio é na existência e sobrevivência do Espírito após a morte. Ou seja, nós, espíritas, acreditamos nesse fundamento, nesse princípio, que é que nós não somos apenas matéria, nós somos corpo e espírito. Não temos apenas a matéria, mas temos também algo que sobrevive à matéria, que é o espírito, e que ele continua a existir após a morte do corpo físico, que é o segundo princípio, a existência do espírito após a morte. A terceira seria a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Então, a doutrina espírita, um outro princípio da doutrina espírita, que é a volta do espírito ao corpo físico, ao outro corpo físico, diferente do primeiro, que é através da reencarnação. Então, nós nascemos sucessivamente para que possamos aprimorar, evoluir, progredir. Essa é a lei de evolução. Então, vamos lá. Existência de Deus, existência e sobrevivência do espírito, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, além da existência e sobrevivência do espírito após a morte, esses espíritos podem se comunicar com os seres encarnados aqui na Terra, que é a comunicabilidade dos espíritos. É o quarto princípio. E temos ainda a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que nós, os espíritos, não encarnam ou reencarnam apenas em um planeta, mas que eles podem reencarnar em diferentes planetas, e que a imensidão do universo, esta grande casa divina, possui inúmeras moradas, e elas podem sim ser habitadas. É o que veremos agora nas informações e instruções trazidas pelos Espíritos. Então, há séculos o homem se discutia se a Terra seria o centro do universo. Depois de um pouco mais de conhecimento, o homem viu que a Terra não era o centro do universo. Depois eles passaram a dizer que era o Sol o centro do universo. E a partir do momento que o homem foi se desenvolvendo em conhecimentos, que as ciências foram evoluindo,
o homem passou a entender que o Sol também não era o centro do universo. E aí, com a descoberta dos telescópios, verificou-se a imensidão do universo e que existem vários outros planetas, vários outros sóis, vários outros sistemas solares, várias outras galáxias. Para a gente ter uma ideia, hoje já sabe-se que a Terra poderia ser comparada a um pequeno grão de areia no deserto do Saara. Imaginem. É como se a gente juntasse todas as praias, o litoral de todas as praias do Brasil, toda a areia, e a Terra fosse apenas um grãozinho nessa imensidão de areia em relação ao universo. A gente tem uma ideia um pouco da dimensão do universo. Segundo uma publicação da revista super interessante, em 2008, existem bilhões, né, hoje conhecido pela ciência, bilhões de galáxias, né, bilhões de galáxias, e cada uma dessas galáxias possui bilhões de sistemas solares semelhantes ao nosso. A revista super interessante também, nessa edição de 2008, trouxe uma informação que a galáxia vizinha nossa, chamada Andrômeda, que também é citada nos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, um médium, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa galáxia Andrômeda, ela possui 1 trilhão de sóis. Vejam só, 1 trilhão de sóis. E o homem, ainda existem pessoas que acham que só existe vida aqui na Terra, né? Então, que soberba a nossa, né? Então, somos tão pequenininhos e a gente imaginar que só existe vida aqui na Terra seria muita soberba realmente, não é não? Então, nessa imensidão da criação divina, existem realmente zilhões, né, de mundos e bilhões de mundos com estruturas semelhantes à nossa do planeta Terra. Mas vamos lá, continuando, né? Jesus, no Evangelho, ele trouxe a seguinte informação: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha aí, não se turbe o vosso coração, meus queridos, crede em Deus, o meu Pai, crede também em mim, Jesus Filho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. Está lá em João 1,4, 1,2. 14, 1,2. E o que Jesus queria trazer com essa informação? Jesus não queria se referir apenas aos mundos físicos. A casa do Pai é o universo. E há muitas moradas, muitos planetas. Mas não só planetas físicos, mas há também, como a doutrina espírita hoje traz bem, os mundos espirituais. Além do universo dos mundos físicos, e hoje a ciência traz que existem multi-universos, não é só um. E o Espiritismo traz mais ainda, existem os mundos espirituais, que estão além do nosso alcance físico, dos nossos instrumentos materiais. Há séculos atrás, quando não se tinha, por exemplo, a descoberta do microscópio, não sabíamos que existia um universo de seres microscópicos. Então, aqui nesse ambiente que me encontro, eu não consigo ver a olho nu, mas existem um universo
de seres microscópicos, vírus, bactérias, fungos, que coexistem com os seres humanos. E antes da descoberta do microscópio, não tínhamos o conhecimento da existência desse universo microscópico, mas que hoje nós conhecemos bem, através dos instrumentos que temos. Então, muitas vezes, as sondas que buscam em outros planetas a existência da presença de seres físicos ou visíveis aos instrumentos nossos, humanos, muitas vezes não captarão a existência de outros seres de outras dimensões, de outros estados vibracionais de matéria, mas que também fazem parte do universo, dessa criação divina e das moradas citadas pelo Mestre Jesus. Então, nessa imensidão de universo, existem essas várias moradas. E também tem a morada do nosso coração, a nossa morada interior, né? Que nós devemos trabalhar. No futuro, o homem construirá instrumentos, quem sabe, capazes de identificar o mundo espiritual, como os Espíritos já nos trazem. Os Espíritos já nos trazem. Então, nós iremos trazer e conhecer um pouco mais no futuro sobre esse mundo existente que nós não conseguimos observar pelos olhos físicos da matéria. E também do nosso mundo interior, que devemos sim trabalhá-lo para construir o reino de Deus dentro de nós, no nosso interior. Mas vamos lá continuar. Vamos ver o que os Espíritos trazem na pergunta 55. Eles trazem na pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? É uma pergunta de Kardec aos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os Espíritos respondem, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Olha só. Todos os globos que circulam no espaço são habitados, os Espíritos respondem categoricamente, sim. Né? E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, olha aí, o primeiro em bondade e o primeiro em perfeição. Ou seja, existem seres, existem civilizações mais avançadas do que nós, intelectualmente, moralmente, em inteligência, em bondade, em perfeição. E os Espíritos ainda continuam cutucando. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Olha aí, os Espíritos são categóricos, né? Somos tão pequenininhos, existem nessa imensidade da criação divina, nessa imensidão de mundos habitados no infinito. Kardec pergunta em outra pergunta aos Espíritos: e a constituição física dos diferentes planetas é a mesma? E os Espíritos respondem: não. Eles não se assemelham de forma alguma. Bem claros. A constituição física dos planetas não se assemelham. Há, claro, as diferenças de um planeta para outro, em função de diversos fatores. Na pergunta 57, Kardec pergunta: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que o habitam? Ou seja, se os planetas são diferentes na constituição, a constituição física dos seres que os habitam também são diferentes? E os Espíritos respondem: sem dúvida. Assim como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, a constituição, as características físicas e fisiológicas são feitas em função das características daquele órgão, para a necessidade
daqueles seres que habitam naquele planeta, naquele determinado planeta. Então a Terra, nosso querido planeta Terra, nós estamos numa fase, né, de transição. Alguns chegam a esse planeta reencarnando para nos auxiliar no desenvolvimento. Espíritos de outros planetas vêm reencarnar aqui. E outros também deixam o planeta Terra, ou porque atingiram um patamar evolutivo para alçar voo para planetas maiores ou mais desenvolvidos ou mais evoluídos, mas também tem aqueles que saem e que sairão do planeta Terra não porque evoluíram, mas porque permaneceram no mal, permaneceram com os vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ódio, da destruição. E muitos desses sairão da Terra para planetas de evolução inferior ao planeta Terra. Não porque Deus condena. Deus não condena, Deus não pune, Deus é amor, justiça e bondade, mas Ele criou as leis universais. E essas leis se aplicam a todos os seres da criação. E a partir do momento que um orbe evolui, os seres também vão evoluindo. E aqueles que não estão em condições de seguir, não serão abandonados pela divindade, mas serão transferidos para planetas em evolução menor do que o planeta que está em transição, para que eles possam aprender, possam se desenvolver a seu tempo, tudo a seu tempo. Pois bem, então na transição planetária que nós vivemos, nesses momentos de pandemia, por exemplo, as pandemias que assolam a humanidade ao longo da história, as catástrofes naturais, né, fazem parte desse processo de evolução e de transição do planeta Terra. E essas pandemias que acometem o homem são oportunidades que Deus coloca no caminho do homem para que ele possa somar alguns aprendizados. Então, que oportunidades e aprendizados podemos tirar desse processo atual de pandemia? Várias reflexões e oportunidades podemos tirar. O tempo de convivência em família, encontros e desencontros, a oportunidade daqueles que estão se recuperando e saindo da UTI, de conseguirem refletirem sobre tudo que passaram, fazer uma nova reflexão. A oportunidade da percepção do ser humano sobre a oração, sobre a importância da solidariedade. E também a oportunidade para os governantes, para os políticos, que têm em suas mãos a oportunidade de salvar vidas. E Deus concede a eles também essas oportunidades de lidar com essa situação. A oportunidade das mãos também. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, Jesus permitiu que, nas últimas décadas, milhares de espíritos de alta evolução de outros orbes, de outros planetas, de outras galáxias, viessem reencarnar na Terra para nos auxiliar nesse processo evolutivo, dar aquele empurrãozinho para o ser humano, para que possamos avançar de forma um pouco mais rápida. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, informa que há algumas décadas, milhares de espíritos da constelação do sistema de Alcione vêm reencarnar na Terra para dar esse empurrãozinho, esse avanço, seja tecnológico, seja também moral, para o nosso planeta Terra.
Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espírito, ele reforça também: terra há chegado a um dos períodos de transformação em que de orbe expiatório passará para mundo de regeneração, onde os homens, olha que bonito, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Isso foi escrito há quase 2 séculos atrás. Então a terra ha chegado um dos períodos de transformação em que o orbe expiatório passará para o mundo de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, meus irmãos, cada planeta evolui em função dos seres que o habitam, nesse processo de evolução. Então não devemos esperar que o outro mude, que as pessoas mudem, que os governantes façam, que os outros façam. Não, a mudança é nossa, é interior. Nós devemos ter a ação. Não esperemos do outro, pois a transformação é interior. E o planeta, esse processo de transformação, não é apenas um processo de transformação física, mas é principalmente um processo de transformação interior. Então, que possamos refletir sobre essa mudança interior e saber que Jesus é o nosso modelo e guia. E Ele nos deu a dica para isso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É a dica que Jesus deu. Então, para a gente finalizar, muitas vezes algumas pessoas dizem: puxa, o universo é tão grande, existem tantas moradas na casa divina, e Deus foi me colocar logo nesse bairro, logo nessa rua, logo com esses vizinhos ou vizinhas, logo nesta casa, com esta família. Ah, meus irmãos, lembremos que Deus é todo poder, justiça e bondade. Nada que Deus faz é falho. E estamos no local exato, no momento exato, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que nos foi preparado pela divindade para a nossa construção interior, para o nosso aprendizado. Então, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos coloca na mão, e que possamos ter a confiança e a fé em Deus e em Jesus, que é, além de ser o nosso guia e modelo, Ele é o condutor dessa grande nave, desse grande barco que é o planeta Terra. Ele é o nosso governador. O Mestre Jesus está no leme. Então, que possamos confiar no Mestre Jesus e acreditar nesse processo. Confiar nesse processo de transição, mas que possamos também nós trabalharmos dentro de nós a nossa reforma interior. Então, que não possamos esquecer a mensagem de Jesus: haverá muitas moradas na casa de meu Pai, vou vos preparar o lugar. Então Jesus prepara com muito cuidado esse lugar, com muito amor para nós. Então que possamos também auxiliá-lo na preparação desse lugar, preparando o nosso interior, o nosso coração. Então que possamos agradecer a Deus esse momento, essas reflexões de hoje. Senhor Jesus, abençoa todos que assistiram essas reflexões de hoje. Ilumine e abençoa todos os lares e a todas as famílias, Senhor, de todos que puderam acompanhar neste momento, e a todos, Senhor, nesta humanidade. Que possamos manter a fé e a esperança em Ti, Senhor. Que a Tua paz e a Tua luz estejam conosco, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Eu deixo aqui um abraço para todos. Muita paz.